Alunos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema a expansão marítima europeia. E nessa aula nós estudaremos esse conteúdo, bem como fatores para a expansão marítima portuguesa, etapas da expansão, rivalidades ibéricas, navegações tardias e as consequências dessa expansão comercial, desta expansão marítima europeia. Bom, antes de mais nada, alunos, é válido que seja mencionado para vocês que esse é um conteúdo que diz respeito até mesmo ao processo de formação do modo de produção com o qual nós vivenciamos hoje, que diz respeito ao capitalismo. Nesse contexto, essa expansão configurou-se como um processo histórico ocorrido entre os séculos XV e XVII e também contribuiu para que a Europa superasse a crise dos séculos XIV e XV. Qual crise foi essa, alunos? É fácil, basta que nós voltemos na linha do tempo histórica e nós perceberemos que a Europa entre os séculos XIV e XV vivia um período de forte retrocesso no campo comercial, no campo de desenvolvimento de cunho científico, porque estava fazendo a transição da Idade Média para a Idade Moderna. E justamente nesse século XV e XVII nós tivemos um grande impulso que foi favorecido justamente por essa expansão marítima europeia. E nesse período começou a nascer e a se fortalecer o capitalismo comercial. Então tudo isso foram consequências advindas dessa expansão marítima europeia. Através das grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais, e o que contribuiu para o processo de acumulação de capitais na Europa. Então, ao mesmo tempo em que houve essa expansão marítima comercial, de certa forma, quando essas metrópoles chegavam nessas terras que recebiam o nome de colônias, encontraram riquezas, especiarias, elas começaram a acumular esses itens. E a acumulação desses itens favoreceu para que a Europa fosse tendo um grande arcabouço de capital. E esse capital contribuiu, de certa forma, para que o capitalismo ganhasse os seus primeiros passos e se fortalecesse. Quais foram os fatores que contribuíram para que nós tivéssemos essa expansão marítima europeia? Dizer que ela tem um nítido caráter comercial é chover no molhado, uma vez que eu já mencionei isso para vocês, e faz parte até mesmo do modo de produção capitalista que estava iniciando neste período. Essa expansão marítima comercial, ela foi favorecida também pela formação do Estado Nacional e a centralização da política das grandes navegações. Só foram possíveis com a centralização do poder político, pois fazia-se necessária uma complexa estrutura material de navios, armas, homens e recursos financeiros. Como assim, alunos? Nesse período histórico, a Europa, quando eu falo Europa, eu estou me referindo ao continente europeu, especificamente Portugal, Espanha e partes do território inglês. Nesse período, século XV e século XVI, os europeus eles imaginavam que o mundo referia-se apenas ao seu continente, parte também do continente asiático e parte do continente africano. Eles não tinham essa perspicácia que havia terras a oeste. Então, por isso que eles tinham uma visão restrita de mundo. E na visão dos europeus, isso no século XV ainda, o mundo era plano. Sim, plano. Vocês devem estar se questionando, professor, mas nós temos um representante do nosso país que fala que o globo é plano. Então, esse era o mesmo pensamento existente no século XV. E após tantos anos, hoje em dia, qualquer ser humano consciente sabe que nós vivemos em um plano que é redondo e achatado nos polos, não tem nada de quadrado. Pois bem, os europeus eles imaginavam que o mundo fosse plano.
Então chegaria em um determinado ponto que o oceano acabaria e tudo desceria. E isso também fazia parte do imaginário europeu do século XV. O mundo era plano, que os oceanos eram governados por criaturas enormes, grotescas, em forma de monstros. Então tudo isso foi rompido quando nós tivemos o início dessa expansão marítima comercial europeia, porque eles perceberam que não era da forma com a qual eles estavam imaginando inicialmente. Bom, ainda interesses econômicos, a necessidade de ampliar a produção de alimentos em virtude da retomada do crescimento demográfico, a necessidade de metais preciosos para suprir a escassez de moedas, romper o monopólio exercido pelas cidades italianas e do Mediterrâneo, que contribuía para o encarecimento das mercadorias vindas do Oriente. Quais mercadorias que vinham do Oriente, alunos? As especiarias. E as cidades italianas, elas tinham monopólio e cobravam um valor altíssimo dessas especiarias que vinham do Oriente. E tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453, encarecendo ainda mais os produtos do Oriente. Então tudo isso, alunos, contribuiu para que nós tivéssemos essa constante necessidade de buscar por produtos, buscar por um acúmulo de riqueza, buscar por um acúmulo de especiarias advindas de outras regiões do globo terrestre, e recorreram especificamente às terras que se localizavam ao oeste, terras estas que futuramente receberiam o nome de continente americano. Bom, falar do processo de expansão marítima europeia, não posso deixar de mencionar para vocês sobre a expansão marítima portuguesa. Nesse vídeo de hoje, eu vou iniciar alguns comentários e no próximo vídeo da próxima aula eu vou adentrar nesse tema. Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima e, além da posição geográfica, de sua situação de paz interna e da presença de uma forte burguesia mercantil, o pioneirismo português, o pioneirismo lusitano, é explicado também por sua centralização política. Como assim? Portugal, ele se tornou um estado, como eu estou me referindo ao termo país, ao termo nação, de uma forma muito rápida. E em pleno século XIV e XV, ele já estava centralizado e já defendia amplamente essa expansão marítima como uma forma de ampliar as redes de comercialização. Portugal também, ele criou a Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres era uma escola que formava navegantes para viajarem, para navegarem aos mares até então desconhecidos. E essa Escola de Sagres, eles desmistificavam essa crendice que existia, que o mundo era plano, eles desmistificavam essa crendice que no oceano havia monstros. Então tudo isso, as pessoas que saíam dessa escola de Sagres, eles já saíam com uma visão assim bem realista dos dados com os quais eles precisariam para dar início a essa expansão marítima. Então, por isso que Portugal foi pioneiro. A formação do Estado Nacional Português está relacionada à Guerra da Reconquista, luta entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica. Sobre essa luta da Guerra da Reconquista, eu não mencionarei tantas informações relacionadas a ela por enquanto, alunos. Bom, ainda a primeira dinastia portuguesa, a dinastia de Borgonha, caracterizava-se pelo processo de expansão territorial interna. Entre os anos de 1383 e 1385, o Reino de Portugal conhece um movimento político denominado Revolução de Alves, que realizava a centralização do poder político. Ou seja, isso diz respeito à formação do processo de centralização regional do Estado de Portugal. Então, Portugal, ele centralizou o seu poder de uma forma muito rápida, se tornou uma nação de uma forma muito rápida. Enquanto nós tínhamos outros países, outras nações europeias que ainda estavam nesse processo de formação, Portugal já havia se unificado. E etapas da expansão. A expansão marítima portuguesa interessava a monarquia, que buscava seu fortalecimento, a nobreza, interessada em conquista de terras, a Igreja Católica, a possibilidade de cristianizar outros povos, e a burguesia mercantil,
desejosa de ampliar seus lucros. Percebam, alunos, que por meio desse processo de expansão marítima comercial, Portugal, de certa forma, impôs às terras até então conquistadas e conhecidas a sua cultura, impôs a esses povos a sua religiosidade. Nós não podemos que nos esqueçamos agora dos jesuítas que vieram para essas terras que deram origem ao Brasil e impuseram às populações que aqui já residiam, que foram denominadas por eles de indígenas, uma forma de domínio cultural intensa e imensa, desconsideraram a cultura dos povos que aqui residiam, mencionaram que eles não tinham religiosidade e impuseram a doutrina católica apostólica romana, ou seja, um absurdo aos fatos com os quais nós estamos a mencionar. E isso, de certa forma, trouxe consequências negativas para as pessoas que residiam. E etapas da expansão portuguesa. Vejam bem, alunos, no ano de 1415 nós tivemos a tomada de Ceuta, importante entreposto comercial no norte da África, ou seja, os portugueses eles já conheciam a existência de terras no continente africano e eles já eram conhecedores e já tinham o hábito de navegarem próximo daquelas terras. Então, para que acontecesse essa tomada de Ceuta no norte da África no ano de 1415 foi apenas um estalar de dedos para eles, uma vez que eles já eram conhecedores da navegação, porque eles já haviam passado pela Escola de Sagres, que foi uma importante escola de formação de navegantes. No ano de 1420, ocupação das Ilhas da Madeira e Açores no Atlântico, também pertencentes às terras do continente africano. Em 1434, chegada ao Cabo Bojador. Em 1445, chegada ao Cabo Verde. Em 1487, Bartolomeu Dias e a transposição do Cabo das Tormentas. Esse Cabo das Tormentas, alunos, é necessário que eu faça um esclarecimento para os senhores. Nós temos um encontro de águas advindas do Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico. E o encontro dessas águas, por que recebe esse nome de Cabo das Tormentas? Gera uma instabilidade muito grande no mar, então as ondas são violentas. Então, quando ele conseguiu contornar esse Cabo das Tormentas, foi uma grande vitória para os navegantes, principalmente os portugueses. No ano de 1498, Vasco da Gama atinge as Índias, Calicut, ou seja, se antes esse processo que os europeus tinham para atingirem essas terras da Índia, eles passavam pelas cidades italianas e, de certa forma, eles faziam essa transposição de forma territorial. Após esse ano de 1498, eles fizeram essa transposição pelas águas oceânicas até atingir a cidade de Calicut, na Índia. Em 1499, viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Então, essas são as principais etapas da expansão portuguesa. Passemos agora, alunos, para as rivalidades ibérica. Portugal e Espanha, por que ibérico? Ibéricos fazem parte de regiões que foram colonizadas por latinos, e Portugal e Espanha são de origem latina, daí o termo regiões ibéricas. Buscando evitar conflitos sobre os territórios descobertos ou a descobrir, resolveram assinar um acordo proposto pelo Papa Alexandre VI em 1493. Qual acordo era esse? Um meridiano, passando sem néguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, dividindo as terras entre Portugal e Espanha. Portugal não aceitou o acordo. No ano de 1494, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas não foi reconhecido pelas demais nações europeias. Por quê? Vejam bem. Quando Portugal, bem como a Espanha, tiveram conhecimento que haviam terras a oeste e que essas terras eles encontrariam riquezas e especiarias, eles resolveram então dividi-las entre eles.
E as demais nações europeias? Não foram nem consultadas, então por isso que elas não aceitaram isso de bom grado. Navegações tardias. Quais foram essas outras nações europeias que iniciaram esse processo de navegação tardia? Nós tivemos a Inglaterra, a França e a Holanda. O atraso na centralização política justificou o atraso dessas nações na expansão marítima. Inglaterra e França, elas estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos, que na verdade não durou 100 anos, ou um pouquinho mais, e após este longo conflito, a Inglaterra passa por uma guerra civil, a Guerra das Duas Rosas. Já a França, no final do conflito com a Inglaterra, enfrenta o período de lutas do reinado de Luís XI. Então, daí essas diferenciações do porquê que elas começaram tão tarde, essas navegações tardias. Somente após a resolução desses conflitos é que tanto os ingleses quanto os franceses iniciaram essa expansão marítima. E a Holanda teve o seu processo de centralização política atrasado por ser um feudo da Espanha. Então, por isso que demorou-se tanto para que acontecessem essas navegações, tanto por parte da Inglaterra, França, como também da Holanda. Consequências. As grandes navegações contribuíram de uma forma radical para que houvesse uma transformação da visão da história da humanidade. Se antes nós tínhamos apenas o continente europeu, de um instante para outro, eles passaram a ser conhecedores que tinham outras terras, que havia terras a oeste. A partir da unificação dos mercados europeus, asiáticos, africanos e americanos. E quais foram essas mudanças? Vejam bem. Consequência: a decadência das cidades italianas, porque antes, como eu já mencionei para vocês, elas monopolizavam o comércio das especiarias, porque todos os comerciantes tinham que passar principalmente pela cidade de Veneza. Então, eles impunham os valores que deveriam ser comercializados essas especiarias. A mudança do eixo econômico do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico, a formação do sistema colonial, aquela velha relação que vocês já são conhecedores entre metrópoles e colônias. As metrópoles buscavam nessas colônias as matérias-primas e especiarias, e essas colônias forneciam essas especiarias e pedras preciosas para essas metrópoles, gerando assim a acumulação de capitais, gerando assim a política do metalismo. O retorno do escravismo em moldes capitalistas, o eurocentrismo, como assim? A visão de mundo da Europa, que espalhou-se por todas as partes que eles foram conquistando, como, por exemplo, não existia religião a não ser o catolicismo, não existia cultura a não ser a cultura europeia, e todas as demais pessoas e partes do mundo deveriam modificarem-se para se enquadrarem dentro do padrão europeu. Hegemonia europeia sobre o mundo, o processo